O tema dessa mensagem hoje é andando em obediência. Um certo dia eu estava pregando aqui na Aliança Jovem, terminou a Aliança Jovem, eu perguntei, alguém aqui quer aceitar Jesus Cristo? Aí ninguém quis, né? Glória a Deus, orei, terminei a Aliança Jovem. E eu fui saindo com minha esposa e minha filha. Um rapaz me procurou e disse assim, pastor, ore por mim. Aí eu oro, eu quero tomar uma decisão. Eu falei, qual é a decisão? Ele falou assim, eu quero aceitar Jesus Cristo. Só que na minha cabeça, eu já via ele aqui, ele está em célula. Ele falou assim, pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo. Porque eu descobri hoje que eu só aceitei Jesus Cristo por uma causa. Qual foi a causa? Eu tinha medo do inferno. Eu tinha medo do inferno. E eu quero que hoje o Senhor seja o Senhor da minha vida. E não apenas o Salvador da minha vida. E hoje nós sabemos que a igreja, ela cresce. E glória a Deus, e graças a Deus que a igreja cresce. Os cultos lotados. Mas é muito mais do que isso. A palavra que eu quero compartilhar para mim e para o seu coração hoje é que o Senhor quer muito mais do que apenas você vir ao domingo à noite aqui ou encher esse lugar. Isso é bom, mas o Senhor, Ele quer ser o Senhor da sua vida, aquele que governa, aquele que manda, aquele que dá a direção. E sabe de uma coisa, muitas vezes a igreja lotada, ela não me empolga, amém? Ela não me empolga, é empolgante. Mas ela não me empolga, sabe por quê? Porque nós sabemos o que é a igreja de verdade do dia a dia, nas células, aquilo que a gente vai aconselhando, conversando. E isso é bom, glória a Deus porque você veio aqui e vem aqui aos domingos. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes, algumas pessoas, e a gente observa, elas vêm ao domingo e quando ela diz assim, vixe, é o pastor Joane que vai pregar, ele já vai saindo. Pastor Feitosa vai pregar. Não estou dizendo, eu sei que o nosso pastor, ele tem uma mensagem muito maravilhosa. Mas sabe de uma coisa? Isso me diz que algumas coisas precisam se encaixar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vem aqui, e essa palavra é para o meu coração, amém? Muitas pessoas vêm e elas vivem a sua vida do jeito que quer durante a semana, e no domingo ela levanta a mão e diz, até domingo que vem, Senhor. Diga misericórdia. Porque Deus, Ele não quer apenas te salvar do teu pecado, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida. E muitos dizem assim, não, quando a gente vai evangelizar, você já foi evangelizar alguma vez, não já? Aí você pergunta, você quer conhecer Jesus Cristo? Ah, mas eu já conheço Jesus Cristo. Eu já conheço, eu tenho Ele na minha vida. Aí o cara já fica zangado com a gente, né? Mas é muito mais do que conhecer Jesus Cristo. É fazer com que Ele seja o Senhor da sua vida. Que Ele governe a sua vida. Que você não viva mais pelos seus prazeres, mas você viva a vontade dEle para a sua vida. Então, não adore o Senhor com medo do inferno. Porque um dia isso vai passar e você vai dizer, uau, eu adoro um Deus que eu não conheço. Um escritor, 800 anos depois de Cristo, ele escreveu assim, e eu carrego isso comigo. Se eu te adorar por medo do inferno, queime-me no inferno. Queime-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a sua face. Então muitas vezes nós adoramos a Deus e você vê um monte de gente. Ah, pastor, ele é o Salvador, glória a Deus. Eu estava com medo do pecado, pastor. Um dia eu ouvi uma pregação, o pastor falou do inferno e me deu medo. Não é sobre o inferno, é sobre Cristo. Não é sobre ter medo, é sobre se entregar ao reino dele e a fazer com que ele seja o nosso Salvador e o nosso Senhor. A Bíblia diz,
assim, Lucas 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem? Ele não está falando para descrente, irmão. Ele está falando para o povo que está perto dele, para os discípulos que estão perto dele. Então, nós precisamos compreender que o Senhor, Ele não quer apenas salvar você, Ele quer governar a sua vida. Ele quer que a vontade dEle seja feita sobre a sua vida. E para isso nós precisamos viver e caminhar em obediência. Lucas 11, versículo 27 e 28. Dá uma apagada neles aí, galera, aí. Eu quero resumir esse texto. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Jesus, para que você entenda, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Aí Jesus falou: quando você for orar, ore: Pai nosso que estás, santificado seja, venha a nós o teu. Porque quando o reino de Deus vem, o nosso reino precisa. Porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a última palavra é do... O homem faz projeto, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Então o Senhor já começa a ensinar sobre o seu reino. Pai nosso, Ele é nosso Pai. Que venha o teu reino, porque quando o reino de Deus vem, Ele governa. Ele domina. Não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade dEle. Então, Ele começa aqui, dá um sermão, e o sermão dele é abençoado, esse sermão. Ele começa a falar sobre a casa dividida, que a casa dividida não prospera. Ele começa a dizer: se vocês me buscarem, eu serei encontrado. Ele começa a falar tudo isso. Ele começa a falar, se um espírito expulsa outro espírito, e fica aquela discussão, e Jesus, no final, ele começa o seu discurso em ápice. Uma mulher no meio da multidão, bota aí o texto. Quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Então a mulher quis empolgar Jesus e dizendo: uau, que sermão maravilhoso, que palavra abençoada. Quis colocar uma posição e um título em Jesus que Jesus não quis. E ele diz assim: se você é o mestre, se você é o rei, imagina quem te gerou, é muito mais importante. E ele diz: não, peraí, vocês são importantes, se vocês obedecerem à voz de Deus e cumprir todo o propósito. Então é muito mais do que os milagres, é muito mais do que os reinos. Então, para mim e para você viver uma vida feliz e bem-aventurada, nós precisamos viver em obediência. João 2, o primeiro milagre de Jesus. Jesus é convidado, falta o vinho, né? Acaba o vinho e fica aquela confusão. Maria, mãe de Jesus, chega para ele e diz: homem, acabou o vinho. Ele diz assim: mulher, se acalma um pouco ainda, que ainda não chegou a minha hora. Espera um pouquinho. Então acabou o vinho. Quando acabou o vinho, Jesus chega, e a primeira coisa que ela faz é o quê? Maria, fazei tudo o que Ele vos mandar. Só obedeça. Só obedeça, porque se você obedecer, esse casamento aqui já está salvo. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que vem do alto é perfeito. Então, deixa nas mãos dEle. Então, muitas vezes nós precisamos compreender: por que eu não estou vivendo uma vida aqui na terra de mudança? É porque talvez você tenha vivido do seu jeito.
E você tem apenas Cristo como seu Senhor, como Salvador da sua vida. Não, Ele que governa a minha vida. Mas você vive do jeito que você quer. Você vive a vida de pecado que você quer. Você vive a vida do jeito que você quer. Tiago 1, versículo 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, o que ele será? O que é? Será feliz naquilo que ele fizer. Será feliz naquilo que fizer. Então, muitas vezes nós estamos aqui, nós ouvimos uma palavra boa e nós temos, glória a Deus, nós temos pastores abençoados de palavra. Mas é muito mais do que ouvir aqui no domingo. É muito mais do que a célula. É muito mais do que isso. É colocar em prática aquilo que você tem ouvido, daquilo que você tem visto. Então você escuta uma mensagem aqui. O nosso pastor é um pastor muito prático. Ele prega 5 coisas que você vai andar. Não é a verdade? 5 coisas que você vai caminhar aí essa semana. Ele coloca coisa prática. Então, nós precisamos, como a palavra do Senhor diz aqui em Tiago, aqueles que ouvem apenas aqui no domingo, uau, que palavra abençoada, mas ele não coloca em prática. É como um homem que foi ao espelho, ou uma mulher se maquiou, olhou a sua face, saiu e não lembra mais da sua face, porque ele não praticou. Mas aqueles que praticam, que ouve e obedece aquilo que o Senhor já falou, ele será feliz em tudo o que fizer. E muitas vezes a gente quer fazer as coisas pelas motivações, né? Pela motivação. Não, pastor. Um dia, um profeta orou pela uma irmã da igreja, o profeta Amaro. E ele orou pela uma irmã e ele disse assim: não ajude mais aquela pessoa, você está atrapalhando. Eu falei, oxente, é maranhense, né? Oxente, Deus está mandando não ajudar a pessoa. Aí meus parafusos ficou meio assim, né? Aí depois eu fui onde o pastor Nato, pastor, eu fiquei meio assim, pastor, porque o profeta disse assim, olha, Deus fala para você não ajudar mais aquela pessoa. Aí o pastor Nato, meu filho dá dor de cabeça demais para o Senhor. Então o que ele me disse? Ele disse, meu filho, tem algumas pessoas que a gente precisa deixar que ela caminhe, para ela ver aquilo que Deus quer fazer na vida dela, ou ela ficar no deserto da vida dela. Porque muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, enquanto Deus está querendo trabalhar na vida dela, e nós queremos atrapalhar Deus, amém? Porque se eu não colocar a minha vida no prumo daquilo que é a vontade de Deus, eu vou ficar rodando no deserto muitas vezes e não vou conseguir experimentar a promessa, porque ficamos em desobediência. E todo povo desobediente, ele tende a cair em um ciclo vicioso de dizer, Senhor, tu não está me abençoando, tu não está fazendo aquilo, tu não está, mas é porque você não está vivendo em obediência. Ah, pastor, mas eu cumpro tudo certinho, eu dou meu dízimo certinho, eu dou minha oferta missionária todo mês. Mas é muito mais do que isso, Ele quer governar a sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer dar a direção certa para a sua vida. Ele quer governar a sua vida. Por isso que uma das coisas do Pai Nosso é que venha o teu reino e seja feito a tua vontade, não a minha. E é duro ouvir isso de Deus, irmãos. Eu sou um cara muito organizado, chato algumas vezes. E
quem tem muito isso tem medo de perder o controle. Sim ou não? Só que eu descobri uma vez, quem tem medo de perder o controle da sua vida para Jesus ou para o Espírito Santo, desconfie que ele nunca entregou o controle. Negue sua cruz. Siga-me. Quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por mim achará. É a Bíblia que diz. Então, abra aí 1 Samuel 15. Todos nós conhecemos essa história. 1 Samuel 15, de 1 a 3. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saíam do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo. Diga tudo. Diga tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Diga, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então está aqui o primeiro texto. O profeta, é uns textos duros de ouvir, né? Esse de ler. O nosso Deus mandando destruir tudo. Deus mandando matar tudo. Então Deus, através do profeta, chega para Saul, o rei: vou te ungir rei agora, você agora se tornará o rei. Vai lá, destrói, acaba com tudo. Saul vai, todo empolgado, o guerreiro valente. Ele começa a destruir tudo, o exército começa a destruir tudo. E ele olha uns Nelore bem branquinhos, com aqueles cupim gostoso. Eu estou atualizando, meu irmão. Olha para aquele boi, olha para um do exército. Lembra que o Senhor falou para ele: destrói tudo. Ele falou assim: olha, a minha motivação aqui é boa, né? Rapaz, aqui dá um sacrifício dos bons ao Senhor. Aqui dá, rapaz, aqui a gordura desse boi aqui, rapaz, é maravilhosa. A motivação dele era boa, sim ou não? Mas Deus não trabalha com motivações, Deus trabalha por obediência. A minha motivação é boa, Senhor, mas Ele te mandou você fazer. 1 Samuel 15, 20 a 23. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Diga, obedeça a sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Se Saul tivesse obedecido tudo aquilo que o profeta tinha falado através do Senhor, talvez nós estaríamos falando hoje do rei Saul. E nós estaríamos falando de toda a sua beleza, de todo o seu governo. Mas ele não obedeceu, sabe por quê? Porque a sua motivação era boa, mas ele não foi obediente. Então o Senhor olhou para ele e disse através: olha,
Deus mandou você destruir tudo, cara. E você não destruiu, sabe por quê? Porque você olhou com a motivação boa. Pastor, eu estou ajudando o senhor pela motivação boa. Meu filho, tem mais prazer o Senhor em sacrifício, em holocausto ou em obediência? Obediência. Você se tornou feiticeiro porque você me desobedeceu. Então, hoje eu te rejeito como rei. Porque você precisa viver a minha vontade. 1 João 2, versículo 4 e 6. Já que a gente lê, quero cantar um testemunho uma vez. 2 testemunhos. Um dia eu estava orando e eu recebi um presente, um cordãozinho de ouro. Era bem fininho, 18 quilômetros longe do garimpo da Serra Pelada. E eu recebi esse cordão e ganhei ele. E andava com ele no pescoço, ele era ouro. E um dia eu estava orando em uma igreja. E eu estava orando, aí eu escutei uma voz dizendo assim: dá esse cordão. Na hora que eu falei assim, dá esse cordão, eu falei, está amarrado, Satanás. Agora, toma a voz do meu ouvido, é de Satanás. Aí Deus falou, dá o cordão. E eu falei, amém, eu vou obedecer ao Senhor. Porque a gente muitas vezes usa o texto de, seja fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei. Assim, a gente só fala de dinheiro nisso, já prestou atenção? Mas é tudo na sua vida. E se você começa a ouvir Deus nas pequenas coisas, consequentemente você vai ouvir Ele nas grandes. E eu falei, amém. Eu fui lá, dei meu cordão para o cara. Não sei nem o que ele fez com o cordão, mas eu dei. Eu estou viajando. Vou viajar no outro dia para Belo Horizonte. Um amigo meu chega. Eu não compartilhei nada, dei o cordão e me desprendi logo para não ficar sofrendo, né? E eu estou entrando no avião, no aeroporto aqui em Imperatriz. E um cara chegou para mim e falou, eu estava pensando em como te abençoar. E Deus falou para mim te dar uma oferta. E quando eu entrei no avião, ele me deu o envelope, eu entrei no avião. Quando eu entrei no avião, que eu abri o envelope, eu tenho convicção que a oferta era mais ou menos 3 vezes mais que o cordão. Mas sabe de uma coisa? Um dia eu estava já pastor pregando. E eu estava pregando. E Deus falou assim, coloca a mão na cabeça daquela mulher. A igreja pequena, e eu pregando embaixo aqui. E Deus falou assim, bota a mão na cabeça. E eu falei, rapaz, depois eu boto na hora da oração. Eu estou ficando doido. E eu pregando sobre falsos profetas. E eu pregando, e eu falando, meu Deus, é o Satanás que está falando comigo. Sei que eu não fiz, irmão, eu fui desobediente. E eu fui embora. 1 ano depois eu voltei nessa igreja. E eu fiquei com isso na cabeça, martelando. 1 ano. Rapaz, por que eu não obedeci? Por que eu não fiz, né? Não custa. Nosso pastor diz assim, se não é pecado, se não vai agredir ninguém, só libera, meu irmão. Tu não precisa compreender. E eu amei. E fiquei com aquilo. E eu perguntei para o pastor, tinha uma mulher, no dia que eu preguei, ela estava sentada assim, bem na cadeira, assim, bem na frente. Eu lembro o rosto dela muito nítido. Assim, do cabelo assim. Ele falou, pastor, também ela foi besta, né? Mas vamos lá, não era sobre ela, era sobre mim. Ela falou assim, se Deus está falando com esse pastor, ela estava afastada da igreja, desviada. E ela falou assim, depois o pastor conversou com ela e disse, pastor, eu fiz algo com Deus, pastor, aquele pastor pregando, e um negócio batendo dentro de mim, e eu disse assim, se esse homem for homem de Deus, ele coloca a mão na minha cabeça.
E sabe de uma coisa? Depois daquele dia, eu falei, Senhor, eu não vou mais, eu estou sobre o seu domínio, o Senhor é que manda na minha vida. Então, o que o Senhor fizer, eu vou fazer. O que o Senhor falar, eu vou obedecer. Aí eu acho que ele levou muito a sério isso. Ele leva a sério aquilo que a gente diz, amém, amém, irmão? Um dia eu estou aqui na Aliança Jovem, e eu sempre costumo dizer uma frase assim, a nossa juventude, não trabalha alguns, não tem, desculpa a expressão, o pau para bater no gato. Não tem nada. E quando nós fizemos aquele congresso de missões, né, pastor? Tá aquela mover, aí ele disse, Senhor, eu te dou tudo. Lembra, pastor Rubens, quando eu comecei a andar com o Senhor, Senhor, eu te dou tudo. Não tem nada. Senhor, eu te dou tudo. I surrender, eu me rendo, eu me entrego. Não tem nada. Aí o cara vai melhorando de vida, irmão. O tempo, Deus é bom. O carro, agora você é pastor. Agora as pessoas, como diz Hebreus, você está rodeado de uma nuvem de testemunhas. E quem está desde o início da nova aliança aqui, sabe que a nossa igreja e Deus sempre relembra isso para nós, que somos uma igreja da palavra, uma igreja do poder, uma igreja que é direcionada pelo Espírito. Algumas pessoas vêm de fora ver o que está acontecendo aqui. Moça, é muita gente, o que está acontecendo? Meu irmão, se tirar o Espírito, é a maior bagunça do mundo. Mas o Espírito Santo tem gerado vida nessa igreja. Então, eu estou aqui no cantinho aqui, aí o Espírito Santo me pergunta, e aí, tu ainda faz loucura para mim? Eu falei, Senhor, sábado, um monte de jovem, pode ter um visitante, vai gerar confusão na cabeça dessa galera. Ele, tu ainda faz loucura para mim, João? Eu falei, Senhor, não tem como eu mandar desligar a internet. Então, caiu na net e virou omelete. Aí eu quis dar, a minha motivação era boa. Aí Deus falou assim, tira. Aí Deus falou assim, aí eu falei, Senhor, eu consigo fazer loucura para ti. Eu tirei o sapato, levantei a calça até na cintura. Aí Deus falou assim, eu quero que tu tire a blusa. Senhor, o que vão falar de mim nessa cidade? O que os teólogos vão dizer ao meu respeito? O que os que não são nada vão dizer para mim, Senhor? E essa briga está aqui, o louvor acontecendo e essa briga está aqui, amém, irmão? Aí eu subi no púlpito e comecei a tirar a blusa, eu doido para dizer assim, cancela a internet, pelo amor de Deus. Se o pastor Nonato já fez e o pastor Marcos Paulo, quem sou eu, né? Vambora, Senhor, eu ainda faço loucura para ti. Eu comecei a tirar a blusa, irmão, foi uma bagaceira na igreja. Foi um negócio, bagaceira coisa boa, viu, irmão? Quem talvez aqui não entende o nosso palavreado. Foi uma bagaceira santa na igreja, foi uma chapação, gente caindo no chão, falando em línguas, aquela gente correndo dentro do templo. Eu falei, uau! Uma pessoa me procurou, várias pessoas me procuraram, dizendo assim, pastor, aquele dia eu estava no culto, eu falei, eita, está escandalizado. Aquele dia eu estava no culto, eu cheguei em casa chapado pelo Espírito. Eu querendo dizer para as pessoas o que estava acontecendo, mas eu não sabia dizer, porque não se explicava. É verdade, o poder de Deus não se explica, se vive. O poder de Deus não se explica. Se você for fazer as coisas para explicar para as pessoas, você não vai explicar, sabe por quê? Porque nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele. Não é sobre nós, é sobre ele. Então, o que eu quero dizer para você é que nós somos uma igreja pentecostal e que cremos nas coisas do Espírito. Um dia o pastor estava aqui, uma menina chegou para ele e o inimigo faz para intimidar, na verdade. Chegou e disse, pastor, meu pai veio para a igreja hoje. E tipo assim, eles são bem... Relaxa, pastor, tipo assim, né? Pastor, não dá envergada, não fala em línguas. Ela quis dizer isso para ele, né? Ela quis dizer isso para ele, para intimidar. Aí o Espírito Santo diz,
E o pastor Nato, ele conta, eu estava do lado dele aqui, ele conta isso de púlpito. E nas reuniões. Corre, Nonato. E ele, meu Deus, vai escandalizar o povo, Senhor. Corre, Nonato. Mas tu vai escandalizar o povo. Deus. Quando é fé, o pastor Nato pega o lenço dos meninos e começa. Êêê! E foi o maior mover na igreja. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser direcionados pelo Espírito. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E se Ele te mandou fazer caminho em obediência, porque você será feliz, você será abençoado. Senhor, eu vou sofrer o dano, deixa, eu vou sofrer o dano. Pode falar o que quiser de mim, Senhor, mas eu vou ouvir a Tua voz e vou caminhar na Tua voz. Como diz o apóstolo, eu não tenho mais a minha vida, Senhor. Eu já te entreguei, então, o que é agora? Tu és o Senhor, tu manda. Se for para dar... Quando eu me converti, irmãos, eu fazia parte do grupo de dança da igreja. Eu dava um mortal, aqui, ó. Quando eu me converti, eu queria fazer algo para o Senhor, né? Eu fazia tudo. Alguém chegou para mim, até cantar. Alguém chegou para mim e disse, não canta mais não, irmão. Mas eu queria servir o Senhor com tudo que eu tinha, sabe por quê? Porque eu vim do mundo, eu não vim de dentro da igreja. A Bíblia diz em Romanos, como eu ofereci o meu corpo como pecado para injustiça, agora ofereça em santidade e em justiça. Então eu descobri que eu estava morto, Salmos 40, no lamaçal do pecado, e Ele me transportou para a sua maravilhosa luz. Ele me tirou do monturo de lixo e me fez se assentar com os príncipes. Agora eu não tenho mais a minha vida por preciosa, agora a minha vida é dele. E Ele faz o que quer. Mas sabe de uma coisa? Nós temos medo de perder o controle da nossa vida para Ele. Então, se você um dia pegou a chave da sua mão, essa noite é noite de devolver para Ele. 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ele aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele andou debaixo de uma missão do Pai, sim ou não? É tão tal que lá na cruz, ele diz assim, Senhor Deus, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Deus meu, aquele momento ali, onde Jesus ficou meio assim, ele disse, Senhor, por que tu me desamparaste? Por quê? Senhor, mas tudo bem, eu vim cumprir tua missão. Ah, Senhor, está consumado. Ah, Senhor, está consumado aquilo que o Senhor me mandou fazer. Porque não é a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Eu estou debaixo. Então, se Jesus Cristo se submeteu à vontade de Deus, eu e você precisamos nos submeter à vontade de Jesus Cristo. Mesmo que nos cause algumas vezes o dano. Porque o amor e a obediência, ela é expressada por ações. Eu estava vindo da chácara da igreja. E eu vinha pregar na aliança, estava tendo um encontro de rapazes na chácara. E quando eu virei na saída, eu escutei um grito. Só pode ter sido Deus, amém? E fiquei todo arrepiado. Deus falou, uma voz, a voz, né? Aquela voz. Alguém sabe qual é a voz? Diz assim, a única coisa que Deus quer de um povo que ouve a sua voz é a obediência. Tá até aí. A obediência é tudo que Deus quer de um povo que ouve a sua voz. Eu falei, meu Deus. Então Deus foi gerando essa palavra hoje aqui.
a única coisa que... Eu sei que Deus quer muitas coisas, amém, irmão? Mas uma das primordiais é que eu e você possamos estar debaixo do senhorio dele. Então, nós precisamos caminhar sobre a voz dele, aquilo que ele nos direciona. Muitas vezes nós achamos, e a nossa juventude, a nossa que a adoração, né? Adoração é uma das maiores formas de adoração, é a música, o louvor, canções. Um dia nós entramos, estava eu e o pastor Márcio, e nós estávamos num congresso de jovens, e nós entramos dentro de um Uber, e nós começamos a falar do amor de Deus pro cara do Uber, ele dizendo, e aí? Vocês estão aqui a turismo? Aí já vai com o cara jogada, né? Aí, tipo, ó, tem um lugar agora que nós estamos indo lá pra Barra, cheio de gatinhas. O Uber falando. Aí eu falei, nós somos casados. Aí ele riu, não, nada contra. Eu falei, não, ele é casado com uma mulher e eu sou casado com outra. Não, eu não tenho nada contra. Eu falei, eu também não, mas ele é casado com a mulher dele e eu com a minha, aleluia. E nós começamos a pregar para aquele cara. E ele disse assim, pastor. Aí eu falei, cara, eu sou pastor, ele é pastor, nós estamos aqui num congresso. Aí fui explicar para ele, e ele disse assim para nós. Eu sempre escuto uma adoração, e toda vez que eu escuto eu fico bem. Você já viu essa frase? Tu quer aceitar Jesus Cristo? Não, eu não quero, mas eu já escuto uma música e eu fico bem. Mas Jesus não quer te fazer bem, Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer ser o Senhor da tua vida. E nós começamos a pregar para ele. Ele começou assim, no final, chegou no congresso. Eu falei assim, posso orar? E ele começou a falar. Aí eu falei assim, posso orar por ti? Quando ele virou assim, ele estava chorando. E eu comecei a orar por ele, falei, Senhor, presta o plano de salvação na vida dele. E nós falamos, cara, nós não somos daqui, dificilmente nós vamos se ver outra vez, só se Deus tiver um propósito. Procura uma igreja. Ele falou, não, eu vou procurar e tal. Eu estava meio angustiado quando eu cheguei. Mas o que nós fomos direcionados a ouvir e obedecer a voz de Deus. Mas muitas vezes a gente acha, o que eu estou querendo dizer? Que a maior expressão de adoração é louvor, não é isso. A maior expressão de adoração e a primeira expressão na Bíblia está ligado quando Deus fala para Abraão, sobe no monte. Sobe para o monte, Abraão. Senhor, mas o que eu vou fazer no monte? Sobe para o monte. Chega lá, o Deus fala assim, me dá teu filho. Meu filho, Senhor. Teu único filho. Abraão tinha quantos filhos, irmãos? Hein? Quantos? Abraão tinha 2. Mas apenas um era legítimo. E Deus sabia qual era aquilo que mais consumia o coração de Abraão. E ele diz assim, eu quero te fazer um teste. Sobe no monte, sacrifica teu único filho, aquele que o teu coração tem. Ele falou, Senhor, eu vou subir. E eu vou sacrificar. Quando ele ia colocar o machado no menino. O Senhor falou, não, eu já providenciei o sacrifício. Porque você provou que me amou. Então a primeira expressão de adoração na Bíblia está ligado à obediência. Está ligado à obediência. 1 João 3, versículo 17 e 18. Se alguém tiver... 1 João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O primeiro texto que eu disse para vocês foi, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, eu governo. Porque não faz aquilo que eu mando. Então ele diz aqui, vocês têm que parar de me amar só de palavras. Vocês têm
tem que parar de me amar só de dizer, Senhor, eu te amo. Mas tem que demonstrar esse amor. E como é que você demonstra esse amor? Vivendo em obediência. Teu filho, você é filho, ou você é pai. Você pode dar o presente do mundo para o seu filho, sim ou não? Mas o que você mais quer do seu filho é que você diga assim, filho, faça isso, e ele não faça. Ou faz, ou não faz, sim ou não? Quem é pai aqui? Seu filho pode te dar o melhor presente do Dia dos Pais. Mas a coisa que você mais quer dele é que você diga para ele, filho, não faça. E sabe qual é a coisa mais triste? É quando você chega para o seu filho e diz, o papai pediu para você não obedecer, então você vai o quê? Apanhar. É triste, irmãos. Eu estou com uma lutazinha com um rapazinho de 1 ano e 6 meses. Mas ele não roubou nada não, ele só herdou de mim, irmão. Então o ventilador lá de casa, ele acha bonito pegar o ventilador e fazer assim, ó. Tá! Aí ontem eu botei ele de castigo. 1 ano e 6 meses. Castigo, aí eu botei ele de castigo. Eu segurava ele dizendo, tu vai ficar aqui. E ele se esperneava e chorava. Tu vai ficar aqui. Porque quando tu estiver na idade da razão, tu vai compreender que tu tem um limite. E se você viver em obediência, tu será o melhor filho e você será o filho abençoado. Porque o pai não resiste a um filho abençoado que anda em obediência. Sim ou não? Eu estou pregando aqui, ó. Aí já deve ter os protetores dos filhos aí dizendo, não pode bater no menino. Se você tiver o seu, você faz o que você quiser com ele. Mateus 21, do 28 a 32. O que acho? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam, o primeiro. Responderam eles. Jesus lhe disse, digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Jesus está liberando uma palavra e ela já está explícita. Né? Tinha 2 filhos, Jesus está mandando ir. E ele está dizendo, eu vou. Mas ele se arrepende e vai. Mas tem um outro filho que diz assim, eu vou. E não vai para lugar nenhum. Então, essa mensagem é dura, sabe por quê? Porque ele começa a dizer assim, olha, as prostitutas, eles estão passando na frente de vocês, sabe por quê? Porque eles creram, se arrependeram e estão caminhando em obediência. Então vocês precisam caminhar para herdar o reino. Para viver o reino de Deus aqui na terra. Provérbios 19, versículo 16. Diz assim, quem obedece às leis do Senhor, os mandamentos, e preserva a sua vida,
preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Bota a NVI, a King James. Eu usei esse texto aí. Quem obedece às leis do Senhor, vive mais, e quem despreza a palavra de Deus, certamente encontrará a morte eterna. Diga misericórdia. Então nós podemos ver, irmãos, em toda a história da Bíblia, homens, e se você for ler Hebreus 11, está o resumo de todos os homens que decidiram caminhar com Deus e andar em fé e obediência. Se você ler, pela fé, Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus. Pela fé, Moisés, pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, eles andaram e obedeceram aquilo que Deus falou. Então, eu falei no primeiro culto, imagine só, Deus chega para Noé e diz assim, vai chover que vai alagar tudo. E Noé começa a construir a arca, irmão. Imagine se Deus fala alguma coisa, se Deus fala para um tirar a blusa, os outros ficam escandalizados, imagine construir um barco. Está ficando louco. Quem é o pastor desse menino que eu quero conversar com ele? E Noé andou em obediência. Andou em obediência. Sabe como foi que a obediência dele foi vista? Quando choveu, diga quando choveu. Talvez ninguém está vendo a sua obediência agora, mas os frutos chegarão da sua obediência. Porque é assim mesmo, ninguém vê de primeira. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, sabe por quê? Porque Deus tomou para si, porque ele decidiu viver em obediência. E feliz, bem-aventurado é aquele que ouve e obedece à voz do seu pastor. Porque a voz do seu pastor, quem está com ele verdadeiramente conhece a voz do seu pastor. E o seu pastor o guia. E o nosso pastor é o Senhor. É o Salvador da nossa vida. E quem caminha com ele, nunca estará só. Mesmo não compreendendo algumas coisas, mesmo não entendendo algumas coisas. Mas ele sempre tem uma palavra. E a última é dele. Baixe sua cabeça.